Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo, pelas boas novas do Senhor, que já aconteceu, amém? Amém. Já aconteceu. Hoje a gente vai encerrar esse domingo, porém na sexta-feira. Não, ainda vai continuar, né? Glória a Deus. Então, amém. Deus seja louvado. E aí nós vamos continuar nessa caminhada, nos aprofundando naquilo que o Senhor revelou, naquilo que Deus ele revelou através de Jesus, quando ele fala das boas novas. Quando ele fala de boas novas, que é a nossa mensagem de hoje, Deus, ele fala a respeito de memórias de fé. E essas memórias de fé, elas foram trazidas à existência por meio de Jesus. Então, hoje nós vamos fazer esse resgate, porque quando nós falamos de buscar, trazer a memória, nós estamos fazendo um resgate. O Senhor ele já fez o nosso, amém? E louvado seja o nome dele por isso. Agora nós vamos buscar na palavra do Senhor, dentro desse caminho, e aí você já aproveita para você fazer um resgate, uma memória. Deus ele trazer à sua memória todas as passagens de fé até agora, até hoje. Ontem teve memória de fé. Você já viveu ontem, já passou. Então já está registrado na sua memória o que Deus fez ontem por você. E você está aqui hoje, e nós estamos aqui hoje celebrando essa memória. O pastor ele acabou de trazer uma memória de fé, que foi a ceia do Senhor. E eu achei maravilhoso quando ele disse assim, porque eu estava pensando a mesma coisa aqui. Esse momento ele tem sido esfriado. Ele tem se esfriado. A memória ela permanece firme, mas talvez nós, enquanto igreja, não falo enquanto congregação, mas nós enquanto igreja de Cristo, nós temos esquecido o quanto esse momento, ele traz o céu para a terra, porque a fé, ela faz um resgate do céu e faz um impacto aqui na terra. Quando a gente fala de memória, de fé, a gente está falando do impacto das boas novas em nossa vida. Amém? E aí, quando a gente fala de memórias de fé, que ela enfoca, ela traz a perspectiva do céu, ela traz a memória do céu para a terra, ela traz a existência, a revelação de Cristo em nós. Nós somos essas memórias. E falar desse resgate, nós estamos falando, nós estamos retratando, nós estamos catucando, vamos dizer assim, na nossa linguagem bem pernambuquês, nós estamos catucando a nossa condição espiritual, que é viver pela fé. E aí, vamos lá abrir em Hebreus. Quando você abrir, você fica de pé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do versículo 12, do versículo 18 ao 23. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 18 ao 23. Você já fica de pé, você dá um glória a Deus. Aleluia! Porque ele está trazendo à memória quem ele é na palavra. Aleluia! E é memória de fé. Aleluia! Capítulo 10, versículo do 18 ao 23. Podemos? Aí já tem gente procurando. Você que está em casa também, não deixe de acessar. Nós temos, o Senhor ele liberou mensagens maravilhosas nesse tempo. Nós temos muitas desde o início do ano. Nós temos mensagens maravilhosas vinda direto do trono da graça. Nós não temos dúvida disso. Nesse ano de 2022 que nós trazemos a existência, nós somos gratos, nós somos um povo grato. Então nesse ano de 2022 nós celebramos a gratidão. Aleluia. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo, a partir do versículo 18, que diz assim: Ora, onde os pecados já foram perdoados, de uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios por ele. Assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Esse é o caminho novo, olha as boas novas aí. Esse é o caminho novo, recém-aberto e vivificante,
que Cristo nos franqueou por meio da cortina, isto é, do seu corpo humano. Passa lá para o verso 21. E visto que esse novo grande sumo sacerdote governa sobre a casa de Deus, vamos diretamente ao próprio Deus com um coração sincero e uma firme fé, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, para que o sangue de Cristo porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar, e porque já fomos lavados com água pura. 23. Agora podemos aguardar, diga aguardar, a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Passa lá para o versículo 32. No versículo 32 ao 34 diz o seguinte: não se esqueçam, o Senhor está dizendo assim, tragam a memória de fé. Não se esqueçam nunca daqueles dias maravilhosos, quando vocês ouviram de Cristo pela primeira vez. Lembrem-se de como vocês perseveraram no Senhor, mesmo que isso significasse muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram escarnecidos, olha para a tua vida. Algumas vezes vocês foram escarnecidos e passaram por tribulações. E outras vezes vocês acompanharam e sofreram juntamente com outros que estavam padecendo das mesmas coisas. Verso 34. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão e ficaram realmente alegres quando tudo que vocês possuíam foi lhes tirado, sabendo que as coisas melhores estavam esperando no céu, bens superiores e permanentes. Pai querido, nós adoramos o Senhor, amamos a Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque nós estamos sendo renovados pela memória da fé nessa tarde, Senhor Deus, e nós declaramos, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, Senhor Deus, e todos os nossos sentidos, Senhor Deus, completamente entregues a Ti, Pai, na dispensação do Teu Espírito Santo. E nós declaramos nesse lugar anjos ministradores, Senhor Deus, ajudando na ministração da Tua palavra, Senhor Deus, e impedindo qualquer espírito espião que queira roubar essa semente de vida que está sendo liberada nesse lugar. No nome santo e poderoso de Jesus, amém? Sentai-vos, aleluia, Deus é bom. Linda essa passagem. O Senhor, Ele diz assim: lembra-te da onde eu te tirei. Estás passando por situações difíceis? Tais. Mas não esquece que há algo mais além do que esse momento, que é passageiro, te inflama muito mais. É você sofrer sabendo que o que te aguarda é muito mais grande do que esse momento. Aleluia, aleluia. E aí o Senhor, Ele traz nessa palavra, depois a gente vai mergulhar em Hebreus 11, que a gente vai falar desse fundamento da certeza que é a fé. O Senhor, Ele liberou uma palavra a partir dessa memória de fé. O Senhor, quando nós fomos resgatados pela fé em Cristo Jesus, Ele nos deu uma marca do tempo. E essa marca do tempo se chama espera. Diga comigo, espera. Espera. Agora espera com confiança. E espera com perseverança. São duas estruturas poderosas que estão incluídas dentro do pacote da fé. Dentro do pacote da salvação, porque a salvação é pela fé. Amém? A salvação é pela fé. Então, quando o Senhor, Ele diz, Ele fala essa palavra, e depois a gente vai mergulhar lá na galeria da fé, lá em Hebreus 11, quando Ele fala ponto a ponto de homens e mulheres, como eu e você, amém? Cheios do Espírito Santo, amém? Que esperaram. A espera marca o tempo da fé. Amém? Glória a Deus. E aí, o Senhor, Ele liberou, destacou 2 pontos importantes que a gente viu nessa leitura aqui, mas que a gente que acompanha toda a nossa vida cristã, nós falamos bastante aqui: confiança e perseverança. A fé, ela tem estrutura nessas 2 palavras: confiança
e perseverança. E eu vou dizer a você que essas duas, elas executam uma atividade. Elas são um trabalho que aperfeiçoa a nossa fé. Amém? Diga confiança e perseverança. Glória a Deus. E aí, quando nós falamos de confiança, a confiança, ela é a condução que firma a nossa fé. Ela é uma condução. Ela é uma recorrente. A confiança, se a gente não tiver esses sofrimentos aqui, essas coisinhas aí, sabe? Se isso aqui não acontecer, como é que a gente não pode se firmar? Como é que a gente pode passar para a próxima etapa? Como é que a gente vai chegar no próximo, abrir o próximo baú de tesouro? Aleluia! Se a gente não passar por situações, porque para ter confiança, nós passaremos por situações que vão agitar esse lugar de confiança. Então, confiança e perseverança são trabalhos, são exercícios que nos lançam lá para a fé. Aleluia! E aí essa condução, ela vai, como eu disse, ela vai se dar por meio de situações. E eu vou dizer que a gente sabe, que a Bíblia apresenta, que não são situações fáceis. A gente entende isso. A gente sente isso. Não sente, igreja? A gente sente essas situações. Porém, o Senhor levanta a palavra dele para dizer, continue confiante e perseverante. A perseverança, que é um outro trabalho, é outro exercício. Pense numa máquina, confiança e perseverança, confiança e perseverança, confiança e perseverança, e sua estrutura de fé ela sendo firmada. Aleluia! Aleluia! É isso, meus queridos, que o Senhor deseja que nós vivamos. Nós não vamos ter uma vida fácil. Nós vivíamos isso lá quando nós éramos entregues ao pecado, entregues ao mundo. Nós já adentramos esse mundo fácil. Mas o Senhor, Ele está querendo firmar, nos dar estruturas, firmar as nossas estacas. E essas estacas é no terreno da fé. Esse terreno da fé não é aqui não. Não é a localização, não é aqui, é no céu. Não é esse terreno que nós estamos exercitando, trabalhando. É para um terreno do céu. Sabe por quê? Eu já disse isso uma vez aqui no culto. As nossas raízes são voltadas lá para cima. Nós não temos raízes daqui. As nossas raízes foram de lá para cá. Aleluia! Aleluia! Então, exercitemos a confiança e a perseverança. A perseverança, ela marca a continuidade. Ela marca a continuidade. E aí ela vai revelar a força no que você tem acreditado. A perseverança, ela vai chegar mais fundo, mais junto da fé. Não é fé. Perseverança não é fé. É um exercício de continuidade junto com a confiança. Eu confio, então eu vou perseverar, eu vou continuar caminhando. É um trabalho. É um reloginho que não para. É um reloginho. E aí, por meio do Espírito Santo e por todas essas situações que estão acontecendo ou que vão acontecer, a tua fé tem sido firmada. A tua fé tem sido desenvolvida, porque nossa fé, ela pode ser desenvolvida, amém? Ela pode ser. A palavra diz em Mateus que a nossa fé, o Senhor lhe comparando lá aos discípulos, porque não expulsaram um demônio de uma criança, aí ele diz, homens de pequena fé. Ele disse, pelo menos a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Sabe o que Deus está dizendo? Desenvolve a tua fé. Desenvolve a tua fé. Mas eu estou te dizendo que para desenvolver a tua fé, tu vai precisar passar por situações que não são bem agradáveis. Mas passar por situações desagradáveis são para os corajosos. São para aqueles que Deus levantou, aleluia. A palavra do Senhor diz que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Eu me incluo, amém? Amém. Você dá um glória a Deus se você está nesse time aí, aleluia. Então, não permita que a máquina, que é uma máquina espiritual, fé e confiança, fé e perseverança, perseverança e confiança, ela te façam alcançar um terreno que não é aqui, ele é no céu. E você viva, porque a gente não pode viver. A gente pede, a gente Senhor, eu quero viver um momento extraordinário, sobrenatural,
Mas isso só vai acessar esse caminho por meio da fé. A gente só vai entrar nesse lugar quando a gente diz assim, eu não estou sentindo, meu Deus, eu quero sentir. Está conectado aqui, nesse lugar. Desconecta desse lugar que tu vai sentir coisas incríveis. Em nome de Jesus, amém? Eu creio demais, amém? Então, confiança e perseverança são o corpo da fé. Elas estão presentes nessa proposta que foi em Jesus Cristo. O Senhor, a nossa fé, ela tem nome, ela tem direção. A nossa fé é em Cristo Jesus. Mas, muitas vezes nós temos, e por isso que Deus ele trouxe, sim, essa mensagem, eu não tenho dúvidas disso, que talvez a nossa fé, ela esteja ouvindo, ela esteja, porque a fé ela vem por ouvir, vem pelo falar. Então talvez a nossa fé, por muito escutar esse ruído do mundo, ela tenha enfraquecido ou ela tenha diminuído o seu brilho, eu não sei. Mas o Senhor, Ele está aqui para dar voz a essa fé, aleluia, para dar corpo a essa fé. E vamos lá para Hebreus 11. Não esquece a palavra dentro da memória de fé, que hoje nós estamos falando aqui, é espera. E esperar não quer dizer acomodar-se. Esperar é confiar e perseverar. Exercite a sua fé. Hebreus 11 diz o seguinte no versículo 1. O que é a fé? A fé é a certeza, diga certeza. Do que o que nós esperamos, diga esperamos. Está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Verso 2. Pessoas em tempos passados, olha a memória. Pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Pega isso aí, esse versículo 2 aí é fundamental. Você ter a certeza, fé. Você aguardar. É o impacto dela, porque nós queremos alcançar esse lugar que não é aqui. E o meu testemunho? O que é que ele tem revelado? O que é que ele tem revelado em relação à minha fé? O que é que o meu testemunho tem revelado? Primeiro eu quero dizer a você que a fé, ela vai legitimar aquilo que cremos. Ela vai ela entrega a nossa condição humana. Ela vai entregar a nossa essência. A fé, ela entrega quem somos. Aleluia. A fé, ela entrega quem nós verdadeiramente somos. Ela revela a nossa essência divina. Lembra que eu disse no início que a fé, ela é um resgate à nossa condição espiritual. E essa certeza, ela vai legitimar essa condição, expondo a nossa raiz. E a nossa raiz está voltada para onde, igreja? Nossa raiz, ela vem do céu, ela está voltada para o céu. Quem tem raiz aqui, vai ficar aqui, tá? Porque está preso nesse lugar. Vai ficar preso nesse lugar. É hora da gente retirar. Se você, eu sei da minha vida, como o pastor disse aqui, eu sei da minha vida. Cada um examine-se. Porque as minhas raízes eu tenho certeza que elas estão voltadas para o céu. Amém? E aí, essa raiz, a fé, ela que legitima o que nós somos, no que cremos, ela vai cumprir a sua missão, porque a fé, ela tem uma missão. A fé, ela tem uma missão. Ela vai revelar o que o nosso Pai, quem é e o que o nosso Pai é. Ele é soberano sobre todas as coisas. Sabe aquela situação que você está passando? Ele é soberano. Deixa a missão, ela cumprir o propósito dela, de operar nesse lugar, por meio da soberania de Deus. Aleluia. Deixa ela cumprir o papel dela, revelador, porque a fé, ela vai revelar quem o Pai é.
Porque muitos estão perdidos porque não sabem quem o Pai é. Mas a fé que nós damos testemunho hoje, que ela se revela e ela se desenvolve a partir de nós, ela vai revelar quem é o nosso Pai. Por que nós estamos aqui? É esse o papel, a missão. E nós caminhamos com essa missão, aleluia! Nós caminhamos juntos a essa missão. Isso quer dizer que a memória da fé, que a memória de fé, ela está viva. Quando nós alcançamos esse entendimento, a nossa caminhada ela vai indicar que a fé que nós professamos, ela permanece viva. Amém, igreja? Amém. Aleluia! Então, o que é que nós estamos esperando? Porque aí não há tempo de espera. Quando o versículo 2 de Hebreus diz assim, pessoas em tempos passados, deram bom testemunho da fé. E o que é que nós estamos esperando para marcar esse tempo de agora? Porque Abraão, porque Noé, porque Rabi, porque esses que estão na galeria de fé, eles marcaram o passado. E nós estamos marcando o quê? A fé que nós estamos professando, ela tem marcado que tempo? Nós ainda estamos no passado? Não. Ou não é o nosso lugar. A fé, ela marca o presente. A fé, sim, ela nos envolve no que Deus, Ele fez. Ele preparou lá desde Gênesis. Essa é a memória que nós devemos, sim, resgatar. Essa é a memória. E a partir dessa memória nós faremos o trabalho de confiança e perseverança, de confiança e perseverança. Então não deixe de marcar o tempo de hoje, para que a sua fé, ela seja desenvolvida, isso quer dizer perseverança sendo liberada, aleluia, na raiz da fé. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos adentrar lá essa galeria. Eu já vejo meu nome aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Não sei se você vê, mas eu vejo pela fé. Aleluia. Vamos lá para o versículo 5 de Hebreus 11. Aleluia. Amém? Verso 5 diz assim, ó: pela fé Enoque foi levado por Deus para o céu sem ele morrer. Subitamente ele desapareceu, porque Deus o levou. Porque antes que tudo isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Aí vem esse versículo maravilhoso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você esteja aguardando nesse dia hoje a resposta do que você deve fazer para alcançar esse agrado do Senhor. E eu vou te dizer que é muito simples. Quando a Bíblia diz assim, Deus tinha dito que ele havia se agradado de Enoque, Deus quer dizer que Enoque, por meio da fé, ele fez a vontade do Pai. Quer agradar o Senhor? Crente, faça a vontade do Pai. Isso é memória de fé, porque só vai acontecer por causa da fé em Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e de você, que vai trazer à memória toda essa trajetória do céu dentro de você. Ele é que vai te dar as inspirações. Ele é que vai te dar as revelações. Ele é que vai te dar as orientações. E certamente, quando nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo, a vontade de Deus, ela é revelada. E ela é trazida à existência. Fé não é passe de mágica. Fé é certeza de quem nós cremos. Aonde nós estamos alicerçados. Isso é fé. Amém? Glória a Deus. Então, quando o autor de Hebreus, ele relatou toda essa galeria, ele descreveu, ele fez um desenho do exercício, porque se você for ler, até o versículo 38, mais ou menos,
Ele vai trazer para você um desenho do exercício de fé, em que homens e mulheres experimentaram da vontade de Deus. Execução de fé, exercício de fé, é exposição da vontade de Deus. Quando nós andamos pela fé, como o versículo diz, eu ando pela fé, eu vivo pela fé. Quer dizer que você tem feito não a sua vontade, mas a vontade de quem quer que você avance. Aleluia! E aí, lá adiante nós vamos ver o que é Abraão. Veja só como é interessante, como as palavras e a revelação, ela se encaixa. Quando Deus ele fala de Abraão, lá no versículo 10, desse mesmo capítulo, ele diz assim, Abraão fez isso, né? Todo o percurso de fé de Abraão, de sair do seu lugar, né? De sair da sua parentela. Veja bem você, Deus dá uma ordem para você sair do meio de todo o seu parente, todos os seus parentes. Sai da casa. Adriano, sai da casa da tua mãe, sai do Alza do Pinho, sai do convívio familiar e vai lá para aquele lugar. Ele vai aguardar. É por fé, meu filho. É por fé. Não tem como o cabra não ser, não tem como não ser o Espírito Santo, porque se for por nós, a gente não vai. A gente não vai. Mas eu vou te dizer, para chegar num nível desse, que é o nível que nós estamos, amém? Para chegar no nível desse, é preciso conhecer quem é o seu paizinho. Traz a memória de quem ele é. Traz a memória. Busca na memória. E é muito fácil, olha a tua vida. Olha a tua vida, é muito fácil buscar isso. Onde é que você estava? Como eu disse e repito, se fosse hoje, não sei nem se estaria viva. Acho que estaria como não tem, não sei não se estaria numa casa de doido. Eu não sei onde eu estaria. Eu estaria viva ainda. Deus, ele fez um resgate de nossas vidas, queridos. E nós aceitamos. Nós aceitamos esse resgate. E nós vivemos hoje, trazendo a memória e sendo cada um de nós conduzidos por esse resgate. Há momentos, sim, da gente cambalear, mas a palavra diz que mesmo cambaleando, não esquece o caminho. Mesmo cambaleando. O pastor, ele disse hoje, antes da gente vir para cá, quando a gente estava orando ali, ele dizendo assim, todos nós erramos. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós temos erros, nós cometemos erros. Mas os erros, eles não podem apagar a construção de fé que foi desenvolvida em mim e você. Isso não pode ser apagado. Só se você quiser passar uma borracha. Porque Deus, ele já fez isso na cruz. Entregando Jesus, ele já apagou essa memória. Essa memória nós não carregamos. Nós carregamos uma memória de vitoriosos. Aleluia! Do que a cruz, ela representa. Do que Jesus, ele representa. Ele representa o maior passo de vitória que nós poderíamos ter. E nós esperamos, nós aguardamos um dia triunfal, que é a busca dele por cada um de nós, da sua igreja, para sermos levados para um banquete, que eu não sei nem o tamanho da mesa, não quero nem pensar. Eu não quero nem pensar. Deixa ele fazer. Aleluia. E eu construir, e nós construirmos o que nós precisamos para estar nesse lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nós precisamos ter sim, nós queremos ter essas experiências incríveis, vinculados à fé, sobre a realização da vontade de Deus, porque esse é a chave para que nós agrademos ao Senhor. A chave dentro da fé é fazer a vontade do Senhor. Diga, é impossível agradar a Deus sem fé. Não esquece isso, é impossível a gente agradar a Deus sem fé.
E aí a fé ela vai chamar o céu para a terra, ela vai chamar o céu para onde você estiver. Aleluia, para onde você colocar os pés, é o céu, é o próprio Deus, é a fé sendo levada, conduzida, é Jesus Cristo sendo levantado naquele lugar. É céu, é impacto. E nós ainda nos sentimos pequenos. E ainda nós nos sentimos pequenos. Ainda nós perdemos tempo com coisas. Me sinto, espera aí que eu vou tirar esse copo. Ainda isso me incomoda. Não há tempo para isso. Não há tempo. Isso não é para nós esperarmos. A nossa espera é pelo céu. Sendo conduzidos pela confiança e pela perseverança. Alcançamos o corpo da fé. Aleluia. Glória a Deus. Então, esses heróis, queridos, esses homens e mulheres de Deus, porque foram sim, esses são verdadeiros heróis. Eles sim são verdadeiros corajosos, porque heróis são corajosos. Eles sim, nós podemos sim ser referência, buscar a referência desses homens e mulheres de Deus. Principalmente em Jesus, Ele é, e nunca vai deixar de ser a nossa referência. Mas como pecadores, Jesus ele não pecou, mas como pecadores nós temos referências. Eu tenho a minha referência, que é a pastora Érica aqui. Eles fizeram as histórias deles. Nós estamos aqui fazendo a nossa história. Mas a nossa história tem um único propósito: fazer a vontade do Pai. Essa é a única proposta. Aqui tem. Mas bota aqui que eu tomo água. Essa é a única proposta, que é uma só. Não tem duas direções, é um caminho. Por isso que é preciso concordância. Porque o nosso foco é o céu. Então eu tenho a minha referência. Paulo tinha a referência dele, Timóteo tinha a referência dele. Mas todos estavam juntos e unidos por um cabeça, que era Jesus. Eles tinham a raiz da fé, que era em Jesus. Amém? Deixemos ser conduzidos por pessoas que tenham fé, que apresentem um testemunho de fé, porque não são qualquer pessoas. E principalmente as pessoas que estão próximos de nós. Nós crentes. Isso é lapada. Nós crentes temos a mania de buscar referência em pessoas que não tem nada a ver com o nosso convívio. Isso é uma arma. Isso é uma distração, Renato. Cadê Renato? Isso é uma distração. Isso é uma distração do inferno. A gente só pode ter referência de quem está perto da gente. Quem está longe não conhece a nossa vida, não conhece a nossa caminhada. Então eu digo sim, que na galeria aqui da fé, tem o nome da pastora Érica aqui. Ela é minha referência. Ela é minha referência. Amém? Então nós devemos ter esse entendimento. Não dá para construir fé sem ter quem te oriente nesse lugar de fé. A gente não é, um cego não pode guiar outro cego, gente. Um cego não pode guiar outro cego. Aí tem que ter referência. E a referência está no meio da gente. Jesus estava no meio. Jesus era a referência dos discípulos. Mas infelizmente nem todos provaram dessa água. Muitos não estavam juntos. Muitos não usufruíram daquele momento como deveriam usufruir. O Espírito Santo, o próprio Deus, ele estava ali no meio deles. E eles não buscaram, eles não aproveitaram as oportunidades. Por isso que eu digo, enquanto tiver a oportunidade de estar junto, eu vou estar. Porque esse momento junto é de cura. Esse momento junto é momento de comunhão. Esse momento junto é momento de alegria. Então, enquanto eu puder, enquanto Deus não der outra direção, é nesse lugar que eu vou estar. Eu vou estar ali colocando a minha tomada de fé, para ser impactada por essa fé. Porque eu sei de onde vem. Eu estou junto, eu sei. De onde vem essa fé? Vem do céu. A raiz está no céu. Amém? Glória a Deus. Então, uma verdadeira história. Uma verdadeira história de fé, meus queridos, ela nunca morre. A prova está aqui, em Hebreus 11. Depois, se você puder ler com muita atenção nessa palavra. Está aqui. O passado
vivíssimo. Um passado de fé. Estou dizendo passado de angústia, passado... Não. Um passado que me coloca para frente. Esse passado aqui me faz visualizar o que me aguarda. É esse lugar. Eu estou falando disso, fé fala sobre isso. Eu não preciso pisar. Eu tenho testemunha de vida para mim dizer que esse lugar existe. E esse lugar é poderoso. Esse lugar é poderoso. Então, uma verdadeira história de fé, ela nunca morre. Ela nunca morre. E nós estamos aqui para dar continuidade a isso, amém? Glória a Deus. E o meu e o seu testemunho, ela é fundamental para que essa memória, ela se perpetue, ela continue. E aí nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado, Deus me falou isso hoje. Nós devemos ter muito cuidado para a gente não lançar peso na fé que professamos. A fé, ela está alicerçada em Cristo. Não lancemos peso sobre Ele. Às vezes a gente lança peso, eu vou dizer a vocês, lançar peso sobre a fé que professamos são os pesos das nossas necessidades. A fé, como eu disse no início, ela vai ser alinhada à vontade de Deus. A fé, ela é alinhada à vontade de Deus, é trazer o céu para cá, é a vontade de Deus. Mas não as minhas necessidades, que são motivadas nos meus achismos, no meu dia a dia, que não tem base do céu, muitas vezes, que não tem. Porque quando essa fé, ela alcança as minhas necessidades, ela supre as minhas necessidades, não é Deus agindo, é a circunstância agindo. É a necessidade. E aí eu dei o nome de fé circunstancial. É uma fé moldada pelas minhas necessidades. Ai, Senhor, eu quero, eu posso, eu tenho, lá. Mas baseado, onde é que está a tua fé nisso? Onde é que tu procurar saber qual a vontade de Deus? E a nossa fé circunstancial, ela é para ontem. Ela não tem tempo de detalhamento. Ela não tem tempo de entendimento nem de conhecimento. Ela quer. Ela tem a certeza, sim, do que eu quero. Não da vontade de Deus. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Porque essa fé, ela não vai alcançar a vontade de Deus, mas a nossa. E aí, quando essa fé circunstancial, ela é validada, ela vai ser validada a partir do meu emocional, da minha condição, do momento, da minha situação momentânea. Nós não vivemos pelo momento, amém, igreja? A nossa fé não é gerada pelo momento. Olha, mais do que nós esperamos. Hebreus 11:1, acabamos de ler. Não é do que agora, o momento agora, a minha necessidade de agora, mas é do que eu espero. A gente lê, eu vou ler lá de novo para vocês. Hebreus, no versículo 10, aí ele diz assim, versículo 33, algumas vezes vocês foram escarnecidos. Olha só o momento me deixando triste. Olha o momento abafando a minha fé, olha só. Visualiza comigo. Algumas vezes vocês foram escarnecidos e passaram por tribulações. E outras vezes vocês acompanharam e sofreram juntamente com os outros que estavam padecendo as mesmas coisas. Olha sofrimento em cima de sofrimento. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão. Olha o sofrimento. E ficaram realmente alegres. Meu Deus, que coisa de louco. E ficaram alegres quando tudo que vocês possuíam foram tirados de vocês. Sabe por quê? Porque vocês sabiam, sabendo que coisas melhores estavam esperando no céu, gente. Coisa de louco não. É coisa de quem está com a raiz voltada para o céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não permita, no nome de Jesus, que essa fé moldada pelas minhas emoções, pelas minhas situações momentâneas, elas ataquem a raiz da nossa verdadeira fé que está em Cristo Jesus. Amém? Isso é exercício meu e seu, no nosso dia a dia. Aqui ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas você, o Espírito Santo de Deus vai lembrar você. Quando você estiver numa peleja, quando você estiver numa situação difícil,
você professar a memória de fé que Deus ele fez na tua vida. Amém? Amém. Aleluia. E nossa responsabilidade não é uma responsabilidade que traduz peso, mas é uma prosperidade de que conhece a vontade de Deus e que tem a certeza de que o céu é o melhor lugar para estarmos. O que estamos fazendo aqui não é por nós não, porque se fosse por nós, nós não estaríamos aqui, a verdade é essa. O que estamos fazendo aqui é a vontade de Deus, gente. É a vontade de Deus. Imagina de tu ser preso. Aleluia, Jesus. Tu ser preso, tu ser xingado, tu ser escarnecido. Fazer isso, fazer aquilo. E tu se alegrar. Aonde é que condição humana nenhuma vai me fazer saltar de alegria numa situação triste dessa? Porque não vem de nós, vem do céu. E nós entendemos que quando isso acontece é porque nós estamos no caminho certo, amém? Aleluia. Quando isso acontece é porque o inferno ele tem se incomodado. E não é com nós, não é conosco. Ele tem se incomodado com a vontade de Deus sendo estabelecida aqui nesse lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a fé ela estabelece o nosso acesso ao céu. Não esqueça disso. Deus está te movendo a esse lugar de fé. Deus está assim, ó. Se tua fé estava assim, eu creio no nome de Jesus, que a tua fé se estendeu nessa tarde, no nome de Jesus. Você que está em casa também, no nome de Jesus. A gente não pode sair desse lugar hoje com o conhecimento que a gente tinha, porque conhecimento ele não morre. Conhecimento, quando chega um novo conhecimento, ele é acrescido para uma nova ação. Então o Senhor está te dando um novo trabalho, confiança e perseverança, amém? E espera não sentado, espera perseverando e confiando, sendo o corpo da fé de Jesus Cristo. Amém, povo santo? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, porque Deus é bom. Aleluia. No verso 39, eu vou ler aqui para vocês enquanto os meninos estão subindo. Escuta aí bem, tá? No verso 39 de Hebreus, no finalzinho, ele diz assim, ó. Todos estes, você se coloca nesse lugar, tá? Todos estes na comunidade evangélica proclamar, e desses que estão em casa, daqueles que têm a sua fé em exercício, embora tivessem fé, receberam a aprovação de Deus. No entanto, nenhum deles, isso é pra gente hoje, isso é pra gente. No entanto, nenhum deles recebeu o que Deus lhe havia prometido. Olha agora para você. Deus tinha preparado um plano melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Aleluia. Eita delícia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você agora. Essa música que a gente vai cantar, ela tem uma mensagem muito forte. E eu quero que você se veja nesse lugar de fé, aonde eu me encontro. No tamanho de um grão da fé, do tamanho do grão de uma mostarda, ou essa fé ela já passou para um novo nível, ela já está em outro nível. Eu quero que você nessa tarde, você marque o tempo da sua fé. Marque o tempo da sua espera. Marque o tempo da sua caminhada. É trazer à memória todos os projetos de fé que o Senhor, Ele já te apresentou. Porque há muito mais nesse projeto. O projeto de fé em Cristo Jesus, ele é muito amplo. E ele só termina quando nós chegarmos lá. Ele vem buscar, mas tem mais lá em cima. Tem muito mais lá em cima. Tem um plano de eternidade para nós. E eu quero que você faça esse, no nome de Jesus. Espírito Santo, eu não, porque eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem.
de te levar a esse lugar. No nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos. No nome de Jesus, nenhuma distração. Toda a distração aqui nesse lugar foi destruída. No nome de Jesus. Entregue-se completamente a esse momento, trazendo à memória as boas novas do Senhor a seu respeito. No nome santo de Jesus. Se não fosse Ele, como nós estaríamos? Se não fosse Ele, aonde nós estaríamos? Aleluia.